A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de quarta-feira, dia 19 de junho do ano de 2024. Mais uma manhã de verão, com aquele calorzinho típico, praias lotadas. E vamos que vamos, porque precisamos tornar a América grande, não é? E, amados, eu tive ontem relendo, né? Confissões de Santo Agostinho, né? Conhecido como Santo Agostinho, mas o nome mesmo é Augusto de Hipona, ou Agostinho de Hipona. Uma tremenda cabeça pensante, né? Dos pais da igreja no século IV, alguém que de alguma forma, aliás de várias formas, influenciou do pensamento ocidental, no estabelecimento de uma série de questões na igreja. E se tirássemos tudo aquilo que ele criou e as ideias que ele colocou, seríamos mais ou menos como se tirássemos do Novo Testamento as cartas de Paulo, né? O livro ficaria bem pequeno, enfim. E uma coisa que me chama muita atenção, a forma como ele redige. E Agostinho era um poeta. E ele tratava de coisas tão fortes. E eu quero ler um pouco aqui, um trecho de uma das coisas que ele disse, meio que em forma de poema, né? Ele diz: por que a verdade gera o ódio? Por que que os homens têm como inimigo aquele que prega a verdade, se amam a vida feliz, que não é mais que a alegria vinda da verdade, né? Gaudium de veritate, que significa alegria da verdade. Talvez por amarem de tal modo a verdade, que todos os que amam outra coisa querem que o que amam seja verdade. Como não querem ser enganados, não se querem convencer de que estão no erro. Assim, odeiam a verdade, por causa daquilo que amam em vez da verdade. Amam-na quando os ilumina e odeiam-na quando os repreende. Quando você olha um texto desse, você vê o quanto ele foi feliz, né? O quanto Agostinho foi feliz em mostrar um dos dilemas do ser humano, que é encarar as coisas de frente, é encarar a verdade, é olhar no outro, enxergar aquilo que na realidade ele gostaria de ser, ou aquele comportamento que ele gostaria de ter, e não consegue. Então o que ele faz? Ele foge da verdade ou ele nega essa verdade. E Agostinho, nesse texto, ele é muito feliz em mostrar, por exemplo, por que é que as verdades que se colocam por aí, elas distorcem, são distorcidas. Porque quando você olha para Jesus e você enxerga nele a perfeição, você enxerga nele a bondade, você enxerga nele a misericórdia, enfim, tudo que ele representa, e as pessoas olham para ele e nelas, e nele, no Cristo de Deus, elas conseguem enxergar os seus próprios defeitos, as suas próprias limitações, os seus próprios problemas. É como se fosse olhar para si mesmo com uma lente de aumento. Isso incomoda, porque é muito difícil você olhar para Deus, olhar para Jesus e não enxergar o seu tamanho,
o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos limitados, o quanto em nós precisa melhorar como pessoas, como seres humanos, como pais, como filhos, como esposo, como esposa, como sacerdotes, como cidadãos, como amigos, enfim, como profissionais, em todos os papéis que desempenhamos. E ao olhar para o Cristo de Deus, para olhar para o nosso Jesus, a gente consegue perceber o quanto ainda estamos no início da caminhada. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo para muita gente, o que você está fazendo está errado. Você está em um caminho errado. Você está dando ouvido a outras coisas que chamam de verdade. E você está tendo uma vida que poderia ser muito melhor. Você está vivendo uma vida que não te leva a nenhum ganho. E que o dia de hoje seja olhar para dentro e buscar como é que está o relacionamento com Jesus. Como é que eu estou com Ele? Quem é Jesus para mim? Eu olho para Ele e me sinto realizado. Eu olho para Ele e percebo que eu preciso caminhar muito. Eu olho para Ele e desvio o olhar porque eu não quero enxergar a verdade. Qual desses sou eu? E olhar para fora e ver uma série de coisas que são colocadas como verdade, mas que nós sabemos que não são. E ouvir pessoas dizendo, essa é a minha verdade. Se assim for, nós teremos alguns bilhões de verdades, né? Porque nós somos alguns bilhões de pessoas, menos de uma dezena de bilhões de pessoas na Terra. E se alguma coisa é verdade, a outra coisa dificilmente será verdade. Né? Duas verdades é meio complicado. Mas essa é uma questão filosófica que a gente deixa para um outro momento. Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor é bom e justo. Obrigado porque o Senhor coloca, Deus, luz sobre as trevas. O Senhor consegue aclarar, Deus, clarear, às vezes, momentos tão obscuros para nós, momentos difíceis. Obrigado, Deus, por tanto amor e por tanto cuidado conosco. Essa é a nossa oração de agradecimento e de reconhecimento. Nesta manhã, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.